Olá a todos! Estamos iniciando mais um podcast Vivência e o episódio de hoje, Minha Vida Mudou Quando Eu Pedi Ajuda. Estamos aqui hoje com o maior prazer recebendo uma mulher, membro de Alcoólicos Anônimos, companheira Ana, que é um podcast de membros para membros, onde nós vamos ter a nossa troca de experiências, forças e esperança. Não vamos mostrar os nossos rostos e também não vamos usar nomes fictícios. Por isso, eu dou as boas-vindas à Ana. Ana, é um prazer enorme que você esteja aqui com a gente. Eu que agradeço, companheiro, pelo convite e poder estar divulgando a mensagem, né, passando a mensagem de Alcoólicos Anônimos, principalmente para as mulheres, né, que existe mulheres dentro de Alcoólicos Anônimos. A gente pode estar procurando uma sala de Alcoólicos Anônimos, que é possível sim ter a paz, voltar à sociedade e ter uma vida feliz. Então eu que agradeço o convite e o que é mais importante também, isso faz parte da minha recuperação. Que bom que você está aqui junto com nós, transmitindo essa mensagem, levando a mensagem ao Alcoólicos Anônimos, principalmente para aquelas mulheres que vão nos assistir. E quem sabe pode ser que nós conseguimos aí tocar o coração daquelas pessoas que ainda estão vivendo esse sofrimento da doença do alcoolismo. Então, eu quero deixar então a todos aí, mais uma vez, que sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Vivência. Hoje vamos ouvir a história real de uma transformação através da experiência de uma mulher em Alcoólicos Anônimos. Uma história que pode tocar você ou alguém que você ama. Sejam bem-vindos, obrigado mais uma vez por estar aqui, viu, Ana? E vamos lá. Então, iniciando com algumas perguntas, eu já vou logo te dizendo, Ana, perguntando para você. Vou bem lá na ferida, o fundo de poço emocional. Qual foi esse seu fundo de poço emocional, Ana? Eu não tinha mais controle da minha vida. Eu acho que eu nunca tive esse controle emocional. Porque eu bebia, né, desde muito nova. E eu sempre usei muito o álcool como minha muleta, Uma né? válvula de escape. A minha muleta. Só que durante muito tempo ela serviu, né? A gente é mais nova, a gente acha que o nosso organismo aguenta mais. E acho que o uso também a gente usa menos. Só que com o passar do tempo a gente começa a abusar mais. Aquilo que a gente bebe já não faz tanto efeito. Acho que o organismo vai acostumando e você precisa de mais para poder fazer efeito. E você começa a beber quando você está triste, você bebe quando você está feliz e você começa a beber para tudo. Tudo tem motivo para poder fazer o uso. Todo motivo. E aquilo começa a virar rotina na sua vida. E quando você percebe, você não percebe. Com o passar dos anos, você não percebe. Quando você percebe, é quando você já está no fundo do poço. E o meu demorou muito para perceber. Eu tinha crises terríveis de depressão e de ansiedade durante anos. E isso agravava demais com o álcool. Eu não tinha controle da minha vida. Nenhum. Eu trabalhava, isso eu ainda conseguia, eu sempre fui muito responsável nessa parte do trabalho. Mas as outras coisas, eu não tinha um pingo de amor próprio, eu deixava as coisas acontecerem, eu fui muito imprudente, eu machuquei muito as pessoas e me machuquei. Eu tinha uma dor na alma, uma dor física também, eu judiei muito do meu corpo. Se eu pudesse ter conhecido o A antes, eu teria evitado muita coisa. Mas foi através de uma psicóloga, né?
Eu fazia terapia e ela foi plantando essa sementinha dentro do meu coração. E hoje essa sementinha germinou. Ela germinou. Ela germinou quando eu não aguentava mais. Quando eu não aguentava mais. A minha solidão, eu podia estar no meio de todo mundo. E eu estava sozinha. E aí eu buscava sempre. E não adiantava eu começar a beber e falar, vou beber. Não adianta. Se eu tomar o primeiro gole, eu não vou parar. Infelizmente eu tenho essa compulsão. Se eu tomar um golinho, eu não tenho controle. E aí eu resolvi então procurar uma sala. O que aconteceu? Eu entrei no site, né, de Alcoólicos Anônimos e vi onde que tinha uma sala mais perto do meu trabalho ou da minha casa. E vi que tinha no mesmo quarteirão de onde eu trabalho. Eu trabalho 14 anos no mesmo lugar. E eu nunca tinha visto aquela placa, aquela porta. E entrei. E aí tinha um companheiro, eu perguntei como que funciona, né? Ele falou assim, frequenta aqui 90 dias, 90 reuniões. Bastante importante isso. Ele te apadrinhou de uma forma bem... Sim, e eu sempre falo nos meus depoimentos, né? E aí eu fiz o sugerido, né? Alcoólicos Anônimos é muito bom por causa disso, né? Nada é obrigado. E isso chama a atenção da gente. Não precisa lá da sua presença ali. É só ir. Ninguém pergunta, né? Você vai vir amanhã? Não, é apenas sugerido. Antes de tudo isso, né? Antes de, né, você ter essa grande e rica oportunidade de conhecer a sala de A, dentro desse seu sofrimento com o alcoolismo, houve momentos de dores, houve momentos de solidão. Como você poderia, se você sentir à vontade, passar um pouco para a gente como foi essa terrível experiência sua? À vontade, tá, companheira? Sei que realmente tudo isso traz para a gente uma tristeza muito grande, mas hoje somos felizes, né? Somos felizes hoje só por não precisar tomar o primeiro gole dentro das 24 horas e um dia de cada vez a gente poder estar se entregando a essa Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Eu não quero mais aquela vida para mim. Continua vindo nas reuniões, continua com força. Eu não quero mais aquela vida de sofrimento, de angústia. Como o companheiro disse, meu fundo de poço foi emocional. Eu ainda trabalhava, né? Eu tinha essa característica, né, da responsabilidade de trabalhar. Mas da minha vida pessoal, eu não tinha um pingo de responsabilidade. Não tinha responsabilidade afetiva. Para mim, o que importava era a coisa que eu mais gostava. Era sair para beber. E aí, eu não sabia. Eu não fazia isso por mal. Eu não sabia. Era falta de conhecimento. Eu não sabia. Eu até uma vez falei para um rapaz que trabalhava comigo. Eu falava assim, nossa, é tão engraçado que se eu abrir uma lata de cerveja, é só eu abrir uma, que aí eu não paro. Mas eu não sabia que era isso o problema. Que era o primeiro gole. Eu fui aprender isso dentro da Irmandade. Que era evitar o primeiro gole, porque eu tenho a compulsão, eu tenho essa doença. Era esse primeiro gole que trazia todo esse sofrimento. Era o primeiro gole, né? Que aí eu não parava. Eu não parava enquanto não tinha fim. E não tem fim, né? No outro dia, como tinha ansiedade, a depressão muito grande, eu me entupia de medicação, por causa que o meu mal-estar era muito grande, era um mal-estar de alma, assim, uma dor de alma mesmo, depressão muito forte.
E acho que foi esse meu fundo de poço. A medicação cada vez mais aumentando, já não fazia mais efeito, e eu aumentando cada vez mais a dosagem. E hoje você evitando o primeiro gole, frequentando já as reuniões, você está conseguindo ter essa libertação dessa depressão, essa Eu não libertação, tomo mais medicação, que essa bênção. medicação, eu nunca mais tive Os princípios crise. da Irmandade já está te ajudando Eu bastante. tinha crise de pânico, de ansiedade. Graças a Deus, graças ao, né, na Irmandade a gente chama de poder superior, né? Eu não tenho mais crise de ansiedade. Eu não uso mais essa medicação que eu tomava, que eu estava perdendo o controle, que eu já tomava a dose máxima. Eu não faço mais uso dessa medicação, eu não tenho mais. Essa semana, eu fiquei tão feliz de vir aqui, porque quem ganhou o presente fui eu, sabe, companheiro? Porque essa semana completou 3 anos Que bom. que eu estou em abstinência. Não que eu entrei na Irmandade. Eu entrei na Irmandade faz mais de 3 anos, né? Porque eu entrei para aprender a beber, né? Então, a princípio, eu ainda dei umas escorregadinhas, mas depois eu entrei em abstinência. Essa semana completou 3 anos. Então, nesses 3 anos, eu não tive mais crise de depressão e de pânico. Isso já é uma virada na sua vida, é uma Imagina, grande virada na sua vida. olha a né? diferença, companheiro. O que eu... Nossa, isso sim é felicidade. Eu não tenho mais minha muleta lá, eu não preciso mais dela. Eu tenho paz, né? Eu tenho os meus problemas, mas hoje eu consigo, dentro da Irmandade, eu aprendi a lidar com os meus problemas melhores, né? Sem precisar beber. Né? Até porque a própria programação nos Isso. ajuda nesse sentido. Nós temos os 12 passos, que ali a gente, utilizando eles dentro de nossas vidas, as coisas começam a clarear um pouco mais, a gente começa a encarar a visão da vida de uma outra forma, a gente começa a acreditar mais num poder maior, e a vida vai ficando um pouco mais suave do que era antes, quando infelizmente a gente vivia nesse alcoolismo. Eu não me apresentei no início, me chamo José, também sou um alcoólatra em recuperação. Então, tudo isso que você está passando, companheira, a gente sente muito dentro da gente, porque a gente passou por todo esse sofrimento. É uma recordação do passado. Traz aquela lembrança de quanto a gente sofreu e de quanto hoje a gente vive uma vida feliz e significativa dentro da Irmandade Alcoólicos Anônimos, utilizando esses princípios que a Irmandade nos oferece. Como foi falado, é tudo sugerido, não é obrigado. Mas a partir do momento que a gente observa que essa sugestão que o A nos oferece, ela transforma a vida. Hoje, para mim, eu encaro essa sugestão que o A me deu como uma obrigação de vida, se eu quiser continuar vivendo uma vida mais tranquila, longe, livre do primeiro gole, conforme você falou, que esse realmente é terrível, o primeiro gole. A partir do momento que tomou um golinho, aí as coisas começam a desandar tudo de novo. A gente tem que ficar firme nas uniões. Você está 3 anos já com a gente, isso é fantástico. Tem muita coisa pela frente, tem muita caminhada, tem muitas coisas para acontecer, porque a gente para de beber, mas a vida continua. E é para isso que nós estamos dentro da Irmandade, né? Para criar força para encarar esses obstáculos. Mas que gostoso, então um bate-papo bastante emocionante, muito forte, muito verdadeiro esse bate-papo. As pessoas que vão nos ouvir vão ver que realmente o Alcoólicos Anônimos funciona, meu companheiro. Mais uma vez reforçando e agradecendo por você estar aqui transmitindo de coração mesmo essa sua dificuldade que você teve, esse sofrimento que você teve dentro do alcoolismo. Mas vamos falar também de coisas boas, né? Conheceu o Alcoólicos Anônimos, entrou para uma sala, alguém te apadrinhou, alguém te convidou, né? Teve mulher na sala, como é que foi isso? A sua experiência no primeiro dia que você entrou numa sala de reunião, qual que foi o seu impacto, né? Na sala só tinha eu de mulher, mas eu não me importei com isso. Acho que a minha preocupação com o meu bem-estar era mais forte do que
E quando eu vi os depoimentos, eu me identifiquei tanto. E o acolhimento das pessoas, e eles me respeitaram dentro da Irmandade. Aqueles companheiros que é o meu grupo base, né? Eles, o apadrinhamento, em nenhum momento desse tempo todo que eu tô lá, eles nunca faltaram comigo, sabe? Tem agora, mas na época que eu estava frequentando, não tinha uma moça, sabe? Tem até hoje ela fazia reunião, coordenava de terça-feira, mas não era todo dia. E mesmo com essa dificuldade de companheiros na sala, você resolveu, decidiu continuar. Sim, continuei. Até porque houve o respeito também. E engraçado que não foi nem tanto por causa do álcool, sabe? É que o dia que eu entrei lá, eu tinha certeza que a minha vida ia mudar. Por isso que a gente não fala em religião, não é uma religião, mas existe um poder lá dentro de uma espiritualidade. Porque eu não queria parar de. Só que eu continuei voltando porque eu queria ser uma pessoa melhor. E eu sempre usei a linguagem do coração dentro de Eu sempre fui muito honesta. Eu sempre, em primeiro lugar, eu sempre fui muito honesta comigo. E com os outros também. Dentro de E fora também, eu não gosto de. Eu não, nós nunca vamos ser branco como a neve. Eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Eu tenho que continuar voltando em AA para tratar esses meus defeitos. Mas ser honesta é muito bom. Então, isso eu encontrei lá na sala. Foi gostoso por causa disso, sabe? Eu tinha uma certeza tão grande que minha vida ia mudar lá dentro. E aí eu continuei voltando, mesmo tendo uma sala masculina. Eu estava procurando o meu melhor, se era homem, se era mulher. Aí depois, tinha uma companheira de 20 anos de AA, ela estava frequentando outro grupo. E aí ela percebeu que eu estava indo, aí ela voltou. Olha que legal. E aí ela é minha madrinha hoje, a Regina, né? E aí ela me ajudou bastante, assim, sabe? Que bacana. Então houve um acolhimento, houve um apadrinhamento. Sim, independente de ser homem ou mulher. Mulher. Se sentiu acolhida, se sentiu bem. Tanto que eu falo que a Regina é minha madrinha, né? Mas eu tenho um monte de gente, assim, a sala são os meus padrinhos, né? Porque se eu sinto vontade de conversar com alguém, eu converso. E deixo bem claro, assim, o respeito, né? Ali nós somos todos companheiros, né? Namorado, a gente arrumá-lo fora. As coisas acontecem no tempo certo, na hora certa, com a pessoa certa. Né? Isso. Bom, aí você foi bem acolhida, foi apadrinhada, aí dentro já de uma sala de há 3 anos. Há 3 anos. E dentro desses 3 anos aí, você deve ter conhecido mais companheiros, deve ter conhecido mais os outros grupos que existem. Você conseguiu, dentro desses 3 anos também, além dos 12 passos que a Irmandade nos oferece, ela também nos oferece as 12 tradições, que é a nossa questão da nossa unidade dentro dos grupos, e também oferece os 12 conceitos que é relacionado ao serviço da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Servir a Irmandade de Alcoólicos Anônimos é um privilégio muito grande para todos nós. É como se a gente tivesse dividido aquele ouro que nós encontramos. Embora você esteja 3 anos com a gente, você já está desfrutando desses princípios, tanto da recuperação, como da unidade, como no serviço? Eu não tenho um cargo fixo dentro do grupo. Eu faço parte sou secretária interina, porque nós não temos secretário dentro do grupo, né? Nós estamos com alguns cargos em aberto. Mas, assim, quando nós temos as festivas, assim, eu procuro ajudar o grupo na programação, assim, as reuniões externas, eu procuro ir
para representar o grupo junto com o RI, principalmente porque eu adoro nas reuniões externas. Eu adoro essa troca de experiência, ouvir os depoimentos das pessoas mais antigas. Isso reforça bastante. Quando tem a festiva do nosso grupo, eu vou quase todos os dias para ouvir as temáticas, para ver, ver as pessoas que vêm nos visitar, acolher as pessoas, ver o depoimento dos companheiros, ver depoimentos diferentes, porque eu acho que isso acrescenta tanto na minha recuperação, e isso é desde o primeiro aniversário que eu estou na Irmandade. Eu sempre gostei de ir em temáticas em outros grupos, principalmente no início da minha recuperação, e isso me ajudou bastante. Bacana. Ana, vamos falar um pouco então agora. Que tudo está sendo assim vivenciado, uma vida diferente, uma vida de sobriedade. Você já contou um pouco do seu sofrimento, contou um pouco agora da sua alegria em estar dentro de uma sala de ar, e com isso reflete no seu dia a dia, na sua vida. Como está sendo esse reflexo dentro da família, dentro da sociedade, dentro do seu dia a dia? Qual é a visão que você está tendo desse resultado? Às vezes com a família mesmo, às vezes se vivia uma vida meio com dificuldade por causa do álcool com filhos, com o marido, enfim. Como é que você está vendo tudo isso hoje? Houve uma conquista? Eu acho que a maior conquista que eu estou tendo é me conhecer. Me conhecer, poder dizer não, porque eu aceitava tudo. Eu não tinha domínio da minha vida, né? Eu moro sozinha, né? Agora eu tenho a minha casa, tenho o prazer de estar na minha casa. Eu assisto televisão, assisto série. É muito gostoso estar em paz. Paz. Eu acho que é essa a palavra que define o momento, sabe? É paz. A gente não precisa viver em função de alguma coisa. Eu tenho a minha casa, eu tenho o meu trabalho, eu gosto de trabalhar. Eu vou no grupo durante a semana, eu faço minhas atividades. É isso. É muito bom ter paz. Dentro disso que você está falando, sobre essa conquista, ter paz com a família, consigo mesmo. Isso, com tudo. Isso é formidável e está dentro de uma pergunta que eu vou fazer para você logo em seguida. Qual é o significado para você da prática do só por hoje? Eu uso só por hoje e um dia de cada vez. Agora, eu não preciso... No início era para ingerir o primeiro gole. Hoje eu uso a Irmandade para tratar também do meu emocional. Então, quando a gente fala em só por hoje, a gente fala que a gente faz um propósito, né? No começo a gente fala assim, eu vou aguentar 1 hora, eu não vou fazer isso. Aí você aumenta 2 horas, eu não vou fazer isso. E agora, antes era com álcool. Aí agora você fala assim, não, durante 1 hora eu vou ficar com a minha boca calada, não vou falar aquilo para a pessoa. 2 horas eu vou ficar calada, não vou falar aquilo para a pessoa. Quando você vê, você já até esqueceu, você já perdoou, você já não está nem mais com aquele ressentimento sobre aquilo. Você já mudou a sua ideia, era tudo. Isso é bom. Então, interessante. A Irmandade você aprende a viver, você aprende a viver. É isso que é gostoso na Irmandade. O álcool já está ficando lá atrás, você aprende a viver. Você está vendo como que é gostoso, né? É uma felicidade que não tem como transmitir. Sim, entendeu? Né? Você começa a ter paz nas outras partes da sua vida. Verdade. Olha, Ana, tá tão gostoso, né? Tudo isso que está acontecendo agora nesse podcast. Mas, assim, a gente está quase chegando no final da nossa entrevista. Mas antes de chegar ao nosso final, eu gostaria que você, assim, conforme você foi esse tempo todo até agora, até nesse momento,
com esse coração, abrindo o coração, mostrando realmente o que é a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, o que você passou na sua vida. Você poderia estar passando uma mensagem de esperança para aquelas mulheres que vão assistir nosso podcast. Poderia passar uma mensagem para aquelas mulheres que ainda estão sofrendo no alcoolismo, que ainda não encontrou essa mesma coragem que você teve de ir para uma sala de Alcoólicos Anônimos, mesmo com a dificuldade, às vezes, de não ter tantas mulheres na sala, mas permanecer, onde houve o respeito, houve um apadrinhamento também de mulheres. Você teria essa mensagem para essas mulheres que ainda estão sofrendo do alcoolismo? Por vivência própria, quem está sofrendo, procura uma sala de Alcoólicos Anônimos. Lá você não precisa dar seu nome completo, você não precisa dar seu telefone, você é anônimo. Sua história não vai ser exposta. Mesmo que você não queira, como eu não queria. Eu gostava de ir na reunião, mas eu não queria parar de beber. Mas eu fui. Eu ia em reunião, eu fui fazendo o sugerido, continuei voltando nas reuniões. Até que um dia eu tive um despertar espiritual, onde eu falei, eu não vou mais beber. E, graças a Deus, aconteceu isso. Então, mesmo que você não queira, não tenha vontade, não tenha coragem, vá e continue voltando. Que isso vai acontecer com você e sua vida vai mudar. E vai mudar para muito melhor. Você vai ser dona da sua vida. Você vai ter paz. Como é o que eu estou buscando e é o que está acontecendo com todo mundo que é membro de Alcoólicos Anônimos. Qualquer pessoa que você conversar, que é da Irmandade, vai falar a mesma coisa que eu estou falando. Essa sua mensagem agora no final dessa entrevista é o que nós costumamos dizer aqui dentro de Alcoólicos Anônimos. É a mensagem sincera. É a mensagem, é a linguagem do coração. Sai do coração para aquelas pessoas que vão nos assistir. Tá? Então, esperamos que as mulheres que vão assistir esse podcast procure sim Alcoólicos Anônimos. Existem várias formas para procurar Alcoólicos Anônimos, inclusive uma delas você falou, que é através do site. Nós temos nosso site oficial, que é aa.org.br. Ali consegue encontrar grupos mais próximos da sua cidade, horários de reuniões, endereço. Aquelas mulheres que se sentir mais à vontade, têm dificuldade de sair da sua casa, também existem reuniões online ali no site, pode encontrar essas reuniões online, tem os links ali das reuniões. Vai procurar, né? Ter essa coragem que você teve para que hoje possa estar desfrutando, né? Tudo isso que você passou aqui para a gente. Ana, não tem nem como agradecer a sua presença, foi fantástico essa entrevista, obrigado mesmo, tá? Em nome da nossa Irmandade, em nome do podcast Vivência. Bom, vamos acabando. A deixar aqui nossos encerramentos, que foi uma história como a sua, mostraram que existe um caminho. E para você que nos ouve, Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham suas experiências, forças e esperanças em manter a sobriedade e ajudar outros a alcançarem essa sobriedade. Espero que conseguimos atingir esse objetivo e alcançar a sobriedade das pessoas que infelizmente ainda sofrem. E já foi falado para que seja procurada uma reunião através do nosso site e deixar aqui nossas palavras finais também. Eu sou José, sou um alcoólico em recuperação. Vou sair daqui bastante feliz e agradecido pelo meu poder superior, que a gente vem com a missão de entrevistar, entre aspas, mas é um bate-papo entre membros que se entende e que sabe o sofrimento um do outro. Obrigado a todos. Encerramos aqui o nosso podcast de Vivência.